Bom dia, nono ano. Estamos aqui na nossa quarta-feira, nossa aula, mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem e vamos aí para a regência verbal. Vamos para uma explicação, tirando aí algumas dúvidas de vocês. Já fizemos alguns exercícios no livro. Fizemos a leitura também desse assunto, ok? Então, vamos aí para mais uma aula desse assunto. Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os que se seguem a eles e completam o seu sentido. Lembrando que nós não estamos trabalhando com transitividade, tá? Estamos trabalhando com regência. Então, os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos diretos e indiretos e adjuntos adverbiais são os termos regidos. Para entender melhor e não errar mais esse assunto, confira abaixo alguns exemplos e suas respectivas explicações. Ele mora em outra cidade. Primeiro exemplo. Isso implica mudança de horário. Nós iremos ao passeio. Então, temos aí os verbos regentes, no caso, esses verbos que estão no vermelho, e temos aí em verde os complementos, termos regidos, tá? Então, mora implica e iremos, termos regentes, e os termos regidos. Então, ele mora em outra cidade, isso implica mudança de horário, nós iremos ao passeio. Então, morar, termo regente, implicar, termo regente, iremos, termo regente, e regido, o complemento. Em outra cidade, mudança de horário, ao passeio. Nesses exemplos acima, morar é um verbo transitivo indireto. Então, eu moro, ponto final. Tá? E pode ser também, no caso, intransitivo. E pode ser também transitivo indireto, pois exige a preposição em, morar em algum lugar. No segundo exemplo, implicar é um verbo transitivo direto, pois não exige preposição. Implicar algo e não implicar em algo. No terceiro exemplo, ir exige a preposição a, o que faz dele um verbo transitivo indireto. Na forma padrão, a oração isso implica em mudança de horário não está correta. Na forma padrão. Vamos ver exemplos de alguns verbos e entender como eles são regidos. Quando a gente trabalha com regência, trabalhamos com termos regidos e termos regentes. Isso aí é muito importante que você saiba. Alguns, conforme o seu significado, que também é a chave de toda a regência verbal, o significado no contexto, podem ter mais de uma forma de regência. Olha aí, primeiro sempre vem a assistir. Com o sentido de ver, exige a preposição. Olha aí a preposição, já voltando para a nossa morfologia. Que tal assistirmos ao filme? Lembrando que essa linguagem ela é totalmente padrão, tá, gente? Eu posso falar, eu assisti o filme, não tem problema. Linguagem informal, tá? Mas ela está adequada para o nosso linguajar cotidiano. Para o linguajar, para a linguagem padrão, ela está inadequada.
com o sentido de dar assistência, não exige preposição. Então, sempre assistiu pessoas mais velhas. Não exige preposição, assistiu cuidar, tá? Então, temos aí o verbo assistir em vários significados, em vários contextos. Com o sentido de pertencer, exige a preposição. Assiste aos prejudicados o direito de indenização, tá? Então, pertencer. Pertence aos prejudicados. Vamos aí para uma tirinha, né, de Calvin e Haroldo, que eu amo as tirinhas. Tem Haroldo aí, Calvin, e ele começa a ler. Era uma vez, espere, o que foi? Esse livro foi um best-seller? O autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Aham. Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Esse livro virou filme? Poderíamos assistir ao vídeo? Calvin é o garoto. No último quadrinho, Calvin fala corretamente assistir ao vídeo. Ok? Presenciar. Sentido de presenciar. Depois temos o verbo chegar. Lembrando que não são todos os verbos que você vai enquadrar na regência verbal, tá, gente? Acho que nós temos uns 20, 25 por aí, se tiver muito. Se for pensar, se a gente for pensar na quantidade de verbos que a língua portuguesa possui, então é um significado, né? Um número bem pequeno. Então você vai dizer, vou estudar a regência de todos os verbos. Não. Por isso que nós temos aí, tá? Tem gramática que coloca todos, tem gramática que coloca apenas alguns, então não são todos os verbos. Nós temos mais de 1.000 verbos, 2.000 verbos da língua portuguesa. Digamos que temos um número infinito de verbos, mas aqui nós estudamos só alguns verbos, tá? Primeiro assistir, agora chegar. O verbo chegar é regido pela preposição a. Chegamos ao local no mapa. Chegamos ao local no mapa. Essa é a forma padrão. Lembrando que estamos estudando a norma padrão da nossa língua. No entanto, é comum observarmos o uso da preposição em nas conversas informais, cujo estilo é coloquial. Chegamos no local indicado no mapa, tá? Estilo coloquial e estilo padrão. Nós falamos a linguagem coloquial, ok? Custar, com o sentido de ser custoso. Então, você percebe que a linguagem tem um nível bem mais elevado, né? Aquela decisão custou a quem? Ao filho. Aquela decisão custou ao filho. Com o sentido de valor, não exige preposição. Então, ser custoso, custou. Então, é importantíssimo, 100% importante, quando você for estudar regência verbal, que você saiba o significado no sentido da oração. Esse custar é custar em relação a dinheiro, ó, aquela casa custou caro. Ou ser custoso, né? Que a gente nem usa muito. Então, tem que ver aí. Então, com sentido de valor, não exige preposição. De ser custoso, exige sim preposição. Aquela casa custou caro. Então, temos 3 verbos aí. Vamos para o 4º verbo. Obedecer. O verbo obedecer é transitivo indireto, logo exige preposição. Obedecer a quem ou a que. Então, ó, regência verbal, você tem que lembrar de verbo transitivo direto e indireto. Se você não pegou esse assunto, então esse aí vai ser impossível, tá? Um assunto vai chamando o outro.
já falei sobre isso. Obedeça ao pai, e não obedeça o pai, obedeça ao pai, na linguagem padrão da nossa língua. Na linguagem formal, entretanto, ele é usado como verbo transitivo direto. Acabei de falar, ó, obedeça o pai, ok? Quinto verbo, proceder. Temos aí os sentidos. Com o sentido de fundamento é verbo intransitivo. Então, essa sua desconfiança não procede. Sua fala não procede. Ok? Fundamento. Não tem fundamento nesse sentido. Com o sentido de origem, aí a coisa muda de figura. Ó, essa sua desconfiança procede de situações passadas, origina de situações passadas. Visar, sexto verbo. Eu acredito que aí não tem nem 20 verbos. Imagine se a gente fosse ver todos os verbos na língua portuguesa. Graças a Deus que não. Com o sentido de objetivo, exige preposição. E tem uma coisa muito legal nisso aí, é que se você tiver, vou fazer uma prova, ano que vem, podemos dizer assim, ano que vem, e você tiver dúvida, você não é obrigado, nem é obrigada, a escrever a regência do verbo que você esteja com dúvida. Se é você substituir. Tem dúvida? Substituir. Ponto final. Tá? A gente estuda, você vai dizer, meu Deus, isso é muito complicado, eu vou precisar disso aqui, como é que vai ser? Porque eu como professora, eu acho isso aqui meio complicado. Por que complicado? Então, está fazendo uma produção de texto, não usa. Simples assim, tá? Vamos lá. Visar com sentido de objetivo, eu visar alguma coisa, exige preposição. Ó, visamos ao sucesso, como eu falei aula passada, visamos ao doutorado. Você quer chegar lá, então exige a preposição. Visamos ao sucesso. Na variante coloquial, encontramos o verbo sendo utilizado sem preposição, ou seja, com verbo transitivo direto. Mas tem que prestar atenção, dizer, professora, aqui sempre está falando na variante coloquial, então eu posso usar. Na escrita, não. Tá? Se você for usar alguns desses verbos aí, ó, vou voltar para o primeiro. Se você for usar, então tem que usar de forma correta. Porque aqui está falando que a gente pode usar sim na variante coloquial. Se você for usar assistir, chegar, gostar, obedecer, proceder e visar, então tem que ter cuidado, tá? Com o sentido de mirar, não exige a preposição. O policial visou o bandido no sentido de mirar, tá? Visou o bandido à distância, para dar o tiro, né? Sétimo verbo, vamos para esquecer. O verbo esquecer é transitivo direto, esquecer o quê? Esquecer quem? Não existe preposição. Então, esqueci o meu material, tá? No entanto, na forma pronominal, que a gente ainda vai ver a próclise, a ênclise, a mesóclise, deve ser usado com a preposição, ó, esqueci-me do meu material, tá? Então, não sabe usar na forma pronominal com esse pronome me aqui, ó. Você não vai botar me esqueci do meu material, lógico que não. Então, eu esqueci o meu material, ok? Querer, sentido de desejar. Então, não exige preposição. Eu quero o quê? Eu quero quem? Então, quero ficar aqui. Ó, não tem preposição. Só que o querer também tem sentido de estimar. Veja, queria muito aos seus amigos, estimar.
tá? Então, quero ficar aqui, desejar, e no sentido de estimar, queria muito aos meus amigos. Então, exige a preposição queria a quem? Aos meus amigos. Aspirar, tá? Sentido de respirar ou absorver, cheirar, inalar. Não exige a preposição. Aspirou todo o escritório, isto é, eu tirei toda a sujeira, tá? No sentido de pretender, então exige sim a preposição. Aspirou ao cargo de ministro. Informar. O verbo é transitivo direto e indireto, tá? Assim, ele exige complemento sem e outro com a preposição. Informei o acontecimento, informei o que a quem. Ó, informei o acontecimento aos professores. Então, ele é VTD e VTI ao mesmo tempo. Aqui não tem preposição e aqui tem, ó, aos. Informei o que a quem. Verbo ir. O verbo ir é regido pela preposição a. O verbo ir é regido pela preposição a. Vou à biblioteca. Olha aí a crase, né? Que nós já vimos. Biblioteca, palavra feminina, sentido de movimento. Vou à feira, vou à praia, vou à biblioteca. Tá? Lembrando que esse verbo ir é totalmente irregular, né? Porque por isso que tem aí vou. Implicar, com o sentido de consequência, o verbo implicar é transitivo direto, logo não exige preposição. O seu pedido implicará um novo orçamento. O seu pedido implicará um novo orçamento. Então, consequência. No sentido de embirrar, é transitivo indireto. Se é indireto, exige a preposição. Se é direto, não exige preposição. Isso é fundamental. Ó, implica com tudo, tá? Fazer birra com tudo, implica com tudo. Morar. O verbo morar é regido pela preposição em. Moro no fim da rua, ou mora no fim da rua. Namorar. O verbo namorar é transitivo direto. Por isso que você, quando você fala eu estou namorando com Mariana, está errado. Na forma padrão, não existe com, porque o verbo namorar. Aí, ó, tem até aí, apesar das pessoas usarem sempre seguido de preposição. Não. Namorou Maria durante anos e não namorou com Maria. Na linguagem coloquial, sim. Na linguagem padrão, inadequado. Então, namora Maria, namora João, namora Verônica e assim por diante. E não namora com João. Está inadequado. Ele não pede preposição. Olha aí, ó. Namorou Maria durante anos não é gramaticalmente aceito. Você colocar isso em uma prova, então é um erro aí de regência. Preferir. O verbo preferir é transitivo direto e indireto, igual a aquele lá que nós já vimos. Oferecer, né? Oferecer o que a quem? Preferir, ó, prefiro carne a peixe. Ó, aqui, prefiro o que a quem, ó, tá? Por que que eu não botei crase aqui, gente? Porque peixe é uma palavra masculina. E nós já aprendemos que, diante de palavras masculinas, nós não colocamos crase. Então, preferir é transitivo direto e indireto. Ó, prefiro o quê?
Prefiro carne. A quem? A peixe. Também é errado falar. Inadequado. Prefiro carne do que peixe. Na linguagem coloquial, você pode falar, eu prefiro carne do que peixe, eu prefiro praia do que piscina. Mas na linguagem padrão, prefiro carne a peixe, prefiro piscina à praia, prefiro campo à cidade, e assim por diante. E aí, como é que vocês estão achando? É difícil, fácil, mais ou menos? Eu sempre ouço vocês falarem, ah, tia, é fácil, é fácil. Aí na prova, mas é assim. Simpatizar. O verbo simpatizar é totalmente indireto. Simpatizar com quem? Antipatizar e simpatizar, que é o contrário, né? Exige a preposição com, aí sim. Diferente do verbo namorar. Está errado. Simpatiza com os mais velhinhos, simpatiza com as meninas, as primas, simpatiza com os vizinhos e assim por diante. Então, simpatizar é totalmente indireto. Simpatizo ou antipatizo com quem? Chamar, com o sentido de convocar, não exige complemento com preposição. Então, chama o Pedro, no sentido de convocar, de chamamento. No sentido de apelidar, exige complementos com ou sem preposição. Apelidar. Chamou ao João de Mauricinho. Então, apelido, né, gente? No caso aí, melhor evitar. Chamou João de Mauricinho. Tá? Então, diminuir, de ridicularizar. Então, vai ter a preposição aqui, ó. De. Chamou ao João Mauricinho. Aqui está o ao. E chamou João Mauricinho. Pagar. Quando informamos o que pagamos, o complemento não tem preposição. Quando informamos o que pagamos, o complemento não tem preposição. Paga o sorvete? Quando informamos a quem pagamos, então tem preposição sim. Paga o sorvete ao dono do bar. Aqui está a preposição. Tá? Então, gente, ficamos por aqui, ó. Vocês viram que são 18 verbos, eu falei 20 a 25, né? Foi isso que eu falei? Enfim. Tem mais alguns, mas a gente vai ver com a continuação dos nossos estudos. Então, um abraço para todo mundo e fiquem na paz.